Segunda edição do Innovation Experience Conference. A minha conversa agora é com o Denis Nakamura, ele que é cofundador da Help Aceleradora e também mentor sócio de diversas startups. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Mafê. Bom, a gente acabou de ter aqui um painel de Open Innovation, né? E então eu quero falar sobre o Hub que vocês criaram de inovação relacionada à Food Tech. Como que funciona? A gente realmente, 3 meses atrás, a gente criou esse Hub, né, de inovação com algumas parcerias bem interessantes, né? Então o pessoal da Abrazel, que é uma associação grande aí na parte de restaurantes e bares, que é o intuito da Help, né, ajudar esse pessoal. Então tem diversos players, tem algumas outras empresas, acho que melhor até não citar nomes, mas algumas outras empresas grandes que estão junto com a gente. Algumas redes de restaurantes também grandes estão com a gente. E tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né, de Open Innovation, porque o Hub ele está aí para gerar uma troca. E que troca é essa? Essas empresas grandes, maiores, elas geralmente não têm tanta facilidade na parte de inovação, né? Não são tão criativas, inovativas. E esse Hub visa trazer um pouco dessa criatividade, dessa cultura jovem da startup para esse pessoal. Então, para que a empresa deles já comece a rodar um pouquinho mais leve, mais rápido também, mais ágil, mas também criar produtos junto com as startups. Então, isso é muito bacana. Logo mais eu falo um pouquinho mais sobre isso. E do lado das startups, o nome já diz, né, elas estão começando. Então, o intuito do Hub também é pegar essas empresas grandes para ajudarem as startups a ganharem mercado, a adequarem melhor os seus produtos, porque nem sempre o produto da startup já está pronto para usar, como a gente usa aqui 99, RAP, né, e tudo mais. Às vezes eles estão um pouco mais crus. Então a experiência nossa aí das empresas vai ajudar a adequar melhor o software deles e eles ganharem mercado, obviamente, com esses clientes parceiros e outros além desses. Aí, aprofundando um pouco mais da parte das empresas, esse Hub ele é um pouco diferente porque ele é um Hub de inovação e de cocriação, né? O que é isso? É que a gente quer que todos nós, né, todos os players aí, os stakeholders do Hub, se unam para criar novos produtos. Então, imagina que tem redes de restaurantes aí que são parceiras nossas, que podem pegar uma ou duas das food techs que a gente selecionou para pegarem produtos. Food tech tem algumas startups que a gente selecionou que tem essas carnes vegetais ou alimentos do futuro. Então Adorei, é bem interessante. Eu sou vegana, viu? Ah, é? Ah, bacana. Depois você me... Tem uma que é excelente, shiitake e tal. Mas voltando aqui... É boa essa descontração. Mas voltando então, a gente tem algumas redes de restaurantes que já estão vendo, né, essas startups aí de comidas, algumas são veganas, algumas não, mas alimentos do futuro, para pegarem e cocriarem. O que é isso? Criarem produtos novos e colocarem no mercado junto. Então o restaurante, ou a rede de restaurante vai poder parar de vender só no restaurante dele e vai começar a colocar a marca dele no supermercado também. Então esse é um exemplo, acho que mais bacana aí para falar de co-criação, co-inovação, e acaba gerando essa tal Open Innovation, né, possibilidade disso para as empresas. Então, acho que o Hub é para fazer essa sinergia boa aí. Empresas tradicionais que começam a se abrir para essas novas tecnologias, enfim, para inovações, e elas tendo essas parcerias com startups, a gente vê que sai na frente, né, Denis? Às vezes, Mafê, às vezes. Nem sempre. Nem sempre. São apostas, né? São riscos. Inclusive, é importante correr riscos. Sim, certamente. Você tem que ter lá o seu dinheirinho. É igual a gente, né, pessoa física. A gente tem que ter lá um valor lá que a gente usa que a gente guarda, para a gente poder usar meio que à vontade, esbanjar. Hoje eu quero ir comer em tal lugar. Não tem problema que custa, sei lá, R$300. Vai lá e pega daquele dinheirinho e usa, não tem problema. Você não vai fazer isso todo dia. Então as grandes empresas também. E quando eu comentei com você que nem sempre, porque para a gente
obter essa tal transformação digital que as pessoas tanto querem, mesmo que através do Open Innovation, que é através da inovação fora da sua empresa, você precisa de alguns pilares interessantes, importantes, para que isso dê certo. Então vamos lá, toma nota. Então, mas o primeiro, justamente, é a cultura da sua empresa, né, da sua empresa tradicional, sua empresa convencional. A cultura dela tem que estar aberta para receber essas novas ideias e essas novas pessoas até, né? Às vezes você começa a ter relacionamento aí com outras pessoas mais inovadoras. Então, geralmente, lembra quando o pessoal mais velho mesmo chegava e falava, putz, eu vou ficar dando corda, dando ouvidos para esse moleque de 20 anos? Então é esse tipo de cultura que a gente não pode ter. Por isso que eu falei que infelizmente nem sempre dá certo, porque às vezes a empresa até tenta, só que a empresa, os colaboradores da empresa, a cultura da empresa não está pronta para receber esse aporte de inovação e criatividade. Então a cultura ela tem que ser mudada e para mim, na minha opinião, cultura é uma das poucas coisas que vem de cima para baixo. Então tem que começar com o CEO, o presidente ou o conselho e influenciando e motivando, incentivando o pessoal para baixo. Então de cima para baixo demora um tempinho para isso acontecer, mas ao meu ver é isso que ajuda a empresa a ficar pronta para receber a inovação de fora. Esse é o primeiro ponto. Então, uma historinha, se der tempo. Pode contar. Uma historinha só para ilustrar. Um dos meus grandes amigos aí, que é vice-presidente aí de algumas grandes empresas mesmo, ele me chamou muito a atenção porque ele tinha uma cultura, ele já era vice-presidente de uma empresa lá, ele tinha uma cultura diferente que me impactou. Eu era convidado de uma festa da empresa dele, ele era o vice-presidente, quase todo mundo tinha ido embora e estava eu e ele catando lixo do chão. Então, e é uma empresa multinacional, vende bilhões de dólares por ano, mas não, ele estava lá dando esse exemplo. Então isso é cultura, sabe? É a pessoa ir lá e mostrar com gestos, mostrar com ações como que deve ser. Então, se o presidente da empresa ele já fica emocionado, fica aberto, fica animado quando ele vê, sei lá, startups, inovações aparecendo dentro da empresa dele, isso vai impactar os diretores, com o tempo vai impactar os gerentes, depois os coordenadores e todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto, né, a cultura. Segundo ponto que eu vejo é a flexibilidade. Então, além da cultura, o presidente, a diretoria tem que começar a ser um pouquinho mais flexível com algumas coisas, né? Porque, como a gente estava comentando lá dentro, está rodando outro painel, quando a gente estava comentando lá dentro do painel, é muito importante quando a empresa, as pessoas erram rápido e consertam rápido. Então você tem que ter essa flexibilidade de permitir o erro. E aí também vem de cima. Então é o presidente que tem que permitir que o diretor erre um pouquinho mais. O diretor tem que permitir que o gestor, né, o gerente abaixo, erre um pouquinho mais e assim por diante. E com isso você consegue tirar um pouco da atenção e deixar todas as pessoas aptas para poderem criar novas formas de fazerem alguma coisa. Você não engessa um time, né? Exato, perfeito. Perfeito, Mafê. E justamente essa flexibilidade que dá o poder para as pessoas começarem a abrir um pouco a cabeça e pegarem um pouco da cultura, né, que a gente estava falando. E aí essa flexibilidade, obviamente, tem que dar resultado. Então você começa a controlar menos o processo de criação das coisas, né, processo da sua empresa, e você começa, para você dar a liberdade das pessoas criarem um pouquinho lá dentro do próprio trabalho delas, mas você começa a controlar um pouco mais o resultado. Então, é aquele famoso não importa muito, né? Claro que não é tão assim, mas não importa muito como está sendo feito, o que importa é que está sendo feito. Né? E o terceiro grande característica que eu falo é ferramenta. A gente tem que dar ferramenta para todos fazerem isso. Então, tem diversas, né? Aí entra a tecnologia.
Nem sempre, nem sempre. Ai, olha, só está discutindo como É flexibilidade. Não, mas brincadeira. Tecnologia faz uma grande parte. Também. Não, a tecnologia é essencial, mas não é a única. É uma ferramenta interessante que grandes empresas estão dando, estão fornecendo para os seus colaboradores, é o tal de treinamentos, né? Treinamento ágil, que o pessoal fala, treinamento de design thinking, treinamento de criatividade. Então isso é importante, porque aí você ensina eles a pensarem inovadoramente, inovativamente. E também, obviamente, o que você comentou da parte digital, que a gente até tem, a gente estava conversando antes, né? Tem um exemplo muito bacana que é bem simples, que é um sistema de computador que a gente tinha numa das startups que eu cuidei. A gente tinha um sistema que controlava, né, todo o resultado da equipe, de todas as equipes comerciais que a gente tinha. E a ferramenta estava praticamente pronta lá. Aí eu percebi que dava para configurar algumas coisinhas a mais e tal. Eu falei, deixa eu fuçar. Eu sou meio nerd, então eu comecei a fuçar. E eu vi que dava para colocar aquilo no celular. Aí eu coloquei no meu, vi como funcionava, gostei. Aí eu coloquei, dei a possibilidade, né, na verdade, de todos os gestores usarem isso no celular também. É a mesma ferramenta, a gente não criou uma nova ferramenta, só pegou aquela do computador e colocou no celular. Só de fazer isso a gente aumentou muito mesmo a eficiência de todos os gestores, obviamente, mas de toda a equipe comercial. Porque não só os gestores tinham esse acompanhamento no celular, mas eles quiseram que cada um da equipe tivesse também. Então todo mundo sabia em que pé que estava o seu trabalho, não precisava parar em algum lugar. A equipe também comercial geralmente fica na rua, né? Então tem que achar um café, tem que achar o Wi-Fi para abrir o laptop, mexer. Então a gente possibilitou que em qualquer lugar, no carro, no táxi, andando, fazendo exercício aí no parque, pegasse o celular e já visse, opa, o meu desempenho aqui tem que melhorar, ou tá bom. Então, você vê uma iniciativa simples, né? No mundo que a gente está cada vez mais conectado ali com o seu device na mão, já resolveu um problema. Alguma dica adicional aqui para passar para, de repente, uma empresa tradicional, algum CEO de uma empresa assim que estiver nos assistindo? Boa pergunta, a gente não tinha combinado, mas excelente pergunta e eu acredito que é a principal. Obrigado por ter cutucado. Acredito que uma dica muito, muito importante é realmente você pegar, pagar, pedir mentoria para outras pessoas, porque é muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros, contando a história deles, do que a gente errar e aprender com o nosso, né? Demora mais, quando a gente erra nós mesmos, né? Demora mais, é mais caro. Então eu recomendo muito que as pessoas peguem mentoria realmente dos outros e escolham profissionais para diferentes áreas da sua empresa e até da sua vida. Eu, por exemplo, tenho um mentor espiritual que me ajuda na parte espiritual, que para mim é a parte mais importante, né, da nossa vida como ser humano. Tenho mentor para vendas. Tenho mentor para estratégia da empresa, das minhas empresas. Tenho mentor para estratégia financeira também. Um cara super fera lá, que foi vice-presidente do Santander. E, obviamente, mentor também para o meu relacionamento. Relacionamento, eu digo relacionamento com a patroa mesmo. Olha, gente, olha quantos ensinamentos que tivemos hoje aqui, né? Imagina, mas eu costumo falar assim, eu já vi, né, por aí, se o atleta precisa de um treinador, né, para ele ser bem sucedido ali no esporte, por que nós não podemos ter também em nossas vidas, né? O resultado com certeza vai ser... Em todas as áreas, né, da vida. Em todas as áreas. Denis, muito obrigada, viu, por esse bate-papo, foi ótimo. Imagina, obrigado você, Mafê, pelo convite. Até a próxima entrevista aqui no Innovation Experience.